Boa noite. Estamos nos preparando para a primeira live desse ano do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Hoje quem vai falar para nós é a Janaína. Oi, Janaína, vou te chamar aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Janaína. Tudo bem? Joia. Joia. Passou bem as festividades de final de ano? Graças a Deus. Seu parabéns também é no final do ano, né? Dia 30. Passou bem, de parabéns. 4.7, né? Meus parabéns, uma idade ótima. Que Deus te abençoe. Então, a gente está se preparando, falta pouquinho para a gente começar. Quero cumprimentar todas as pessoas que já entraram, né? E está sendo muito bom fazer esse trabalho pela internet, mas vamos torcer para que esse ano a gente possa voltar aos estudos presenciais, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas é o mesmo aqui. O seu tá dando microfone. E tem alguém com o celular ligado aí perto de você? Se tiver outra pessoa com o celular ligado, dá microfonia. Deixa eu ver se parou. Parou? Olha aí, Será que é o computador que ele tá ligado? Você tem um fone? Eu vou pôr um fone aqui. Você tem foninho, Janaína? Tem, deixa eu pegar ali. Pra me ver. Vamos ver se vai melhorar. Uhum. O Adir vai ser nosso assistente de produção. Ele vai contar pra gente se melhorou, se não melhorou. Melhorou, Adi? Não. Uai, que estranho. Tem nenhuma outra pessoa com o celular ligado aí perto, não? Não tem. O Will ele desligou o celular dele. Não sei porque eu tô desligando o computador para ver se é o computador que tá dando microfonia. Eu não tô acessando ele. Estranho. O Adir falou que melhorou. Melhorou? Ah, não, então teve bom. Né? Ah, então ótimo. Bom, estão todos dizendo que melhorou. Então Tá ótimo. Se melhorou para todos, que bom, né? Nós já estamos no nosso horário. Vamos fazer uma oração para começar. Você quer fazer para iniciar ou para terminar, Janaína? Eu faço para terminar. Tá bom, então. Então, vamos fechar os nossos olhos. Nesse momento, vamos agradecer à espiritualidade amiga por mais esse estudo, por mais essa etapa, por mais esse ciclo. Vamos nos alinhar dentro de nosso coração com as pessoas que estão em sofrimento, com as pessoas que estão desorientadas, desesperadas. Que os benfeitores espirituais possam ampará-las através de passes, de reconforto. Que todos nós possamos caminhar um pouco mais na direção do Cristo, para que possamos fazer parte da solução e não fazer parte do problema da humanidade. E assim possamos cumprir a nossa parte na obra, na grande obra de Deus. Que assim seja.
Janaína, você vai falar Então, pra né, gente sobre psicofonia, psicografia, é isso? é isso, comunicações espirituais, né? Psicofonia, psicografia, né? É um campo bem rico. Então a gente vai por partes, porque acho que tudo tem que sair do simples, tem que entender os pedaços direitinho. Só um minuto, Neuza, porque meu marido hoje. Bom, enquanto isso, boa noite, Rony Johnny. Tadinha. Gente, é o seguinte. Então, primeiro, nós vamos fazer um breve, né, para entender um pouquinho por que ocorrem esses tipos de comunicações. A gente vai entender um pouquinho o que é uma mediunidade, o que é o médium e como ocorrem essas comunicações, né? É interessante que a palavra médium e mediunidade, o Kardec, né, utilizou, são latinas, né, que significam ponte e o trabalho com essa ponte. Então, o médium, ele é uma ponte que ele vai ligar, né, o plano material ao plano espiritual. A mediunidade é o exercício desse trabalho, né? E é interessante porque fenômenos mediúnicos, seja eles quais forem, ocorrem se houver duas coisas importantes. Dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. Né? Se não há, se qualquer fenômeno há apenas o espírito encarnado, não é fenômeno mediúnico. Não podemos considerar. Todos os fenômenos mediúnicos, para ser considerados mediúnicos, tem que ter um espírito desencarnado atuando. Aí os outros vão falar assim, Janai, mas se aquele lugar que é aquela sala vazia, que não tem ninguém? Encarnado não tem, mas um vizinho também tem encarnado lá. Então, sim, sempre haverá necessidade do médium para que o fenômeno mediúnico ocorra. Quando não há, né, questão do espírito desencarnado, que são fenômenos que a parapsicologia vai estudar, a paranormalidade vai estudar, né, que são fenômenos físicos, não espirituais. Essa é uma premissa, né? Então, sim, o médium, ele é aquele ser, né, que ao contrário do que a maioria das pessoas até pensam, que ele é especial, ele não é especial, ele não é melhor que ninguém, ele é igual a todo mundo. Dentro do nosso planeta, né, praticamente os 8 bilhões de seres encarnados no planeta que existe aqui, somos todos devedores perante a lei divina. E, no caso do médium, ele também é, né? Ele não está sendo bambambam da história. Ele está devendo a lei divina. E aí, com a misericórdia de Deus, foi dar um trabalho diferente. Um trabalho para atuar com as pessoas, sejam elas encarnadas, sejam elas desencarnadas. Ele vai trabalhar com os dois campos, né? Que é aí que está a diferença desse trabalho que ele vai ter. E para isso, ele vai ter que se melhorar, para que esse trabalho se torne melhor, né? Então, assim, os médiums, né? Eles não são fortes. Quando eu era criança, daí eu escutava as pessoas falar assim, não, fulano é um médium forte. Eu ficava imaginando aquele cara bombadão. Porque, né, não existe isso de médium forte. Existem pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada em determinadas áreas. Kardec, no livro dos médiuns, ele fala tantos tipos de médiums diferentes, inclusive até os maus médiums, ele faz uma classificação deles. Né? Kardec, como ele era muito minucioso, né, ele classifica tudo, inclusive aquilo que o médium não deveria fazer de jeito nenhum. Né? Então, ele vai trabalhar dentro do quê? A caridade, o amor ao próximo. Né? O que nem sempre é tão simples, porque como nós somos devedores da lei divina, todos nós, né? Então a gente vai ter problema para se relacionar. E aí a gente vai ver, né? Porque médium, só fazendo uma ressalva, médium, como Kardec disse, são todos. Ordinariamente, todos somos. E a intuição, o seu sentido, é uma mediunidade bem ordinária, lá começando o trabalho dela, né? E aí aquele ser, ele vai encarnar, ele vai trazer algumas
diferenças no corpo, qual é essa diferença que ele vai trazer? Principalmente, né, a capacidade de entendimento, porque é uma coisa física, Kardec ele fala isso, é orgânico. O nosso corpo, né, o corpo do médium, ele tem lá a glândula pineal, que ela vai ser atuada, tem outras, né, ele vai produzir ectoplasma, que são fluidos, né, substâncias que os espíritos utilizam para eles fazerem suas manifestações. As físicas, que a gente não vai entrar no detalhe, porque senão é uma palestra só, né? E aí tem as manifestações intelectuais, que são o quê? As psicografias, psicofonias, a audição, né? E na época de Kardec, começou com quem? Começou com as físicas, o que as físicas chamam a atenção. Né? E eu morro de rir que as pessoas é doida para ver fenômeno físico, mas na hora de ver, sai correndo. Sai correndo, né? Todo mundo tem vontade, mas é uma hora que acontece mesmo, dá medo, né? Né? O povo corre mesmo e tal. Eu vi que até um dia desse estava falando com a Ana que eu falo que o único fenômeno mediúnico que eu nunca vi, eu achei que seria interessante, era o da materialização. E hoje em dia não tem que tem muitas mediunidades hoje em dia que não, a gente não vê elas mais. Por quê? Porque não há necessidade assim. Né? Já passou esse tempo dessa necessidade, dessa chamada de atenção. Eu não vou falar que materializações não existam mais, mas deve elas ser bem existem, raro né? achar. Mas deve ser bem raro, porque hoje em dia a gente nem ouve falar tanto disso. Né? Então, assim, as pessoas ficam loucas para saber os fenômenos físicos, para ver como o espírito fala, etc. e tal, mas elas não entendem todo o processo que começa pela vibração. Né? O campo vibracional. Uma coisa que a gente tem que entender primeiro não existe incorporação. É um termo vicioso que as pessoas passaram a utilizar, e eu acho mais triste quando eu escuto o espírita falando isso. Porque uma pessoa leiga é uma coisa, ela não entende, ela acha que o espírito vai entrar no corpo do outro. Gente, o corpo é nosso. Nosso corpo está ligado a nós. Né? Se eu abandonar o meu corpo, ele vai morrer. Ninguém vai ocupar ele. Ele vai simplesmente morrer, porque a vida, né, ele pode até viver lá com aparelhos. Tá? Mas fora isso, ele não vai fazer mais nada. Então, assim, o termo, não existe isso, incorporou, o espírito entrou no corpo do outro. Não, gente, isso deixa lá para os filmes de terror, para os filmes de comédia, deixa para o povo que não faz pesquisa adequada, deixa lá. Porque o que acontece? Na realidade, gente, é vibração. O tempo todo é vibração. Então, como é que a gente vai entender vibração? A gente vai pensar, primeiro, na questão. Eu lembro que uma vez eles fizeram um vídeo, eu achei interessante, que eles colocaram tipo uns negocinhos, ficava assim, ó. Uns 10. Cada um fazendo de um jeito. Eles ligaram todos ao mesmo tempo, eles faziam eu acho que são metrônomos que marcam o ritmo. Acho que E aí um vai vibrando. A vibração faz eles ficarem ressonando no mesmo ritmo. Então, para poder, né, haver uma manifestação, qualquer que ela seja, primeiro vai ter que ter a vibração. E eu não estou falando aqui de vibrações boas, estou falando de vibração. Não interessa com a vibração. Que vibração que eu estou? Como o médium ou qualquer pessoa ela está vibrando? Qual sintonia que ela está emitindo? Então, vai começar dali. Isso é premissa para qualquer manifestação espiritual que queira ter. Tá? A pessoa ela vai estar vibrando. Então, vai vir os espíritos, porque espíritos, gente, somos nós. Nós somos espíritos, eles não são seres à parte, eles são pessoas que desencarnaram. A diferença deles para nós é que eles estão sem corpo físico. Só. O grau de evolução da maioria deles é igualzinho ao nosso, uma grande parte, né? Então, eles estão vibrando igual a gente. Aí tem aqueles que gostam de música, aqueles que gostam de baladas, aqueles que gostam de leituras. Então, assim, de cada um. Então, eles procuram sintonia para aquilo que está mais propenso. Jesus, ele falou, né? Onde está o seu tesouro, estará o seu coração. E aí, então, eles vão procurar. Igual, nossa, a gente está encarnado, a gente não faz isso? A gente não vai procurar a nossa turma?
Não que todos sejam iguais, mas pelo menos no geral, todo mundo pensa parecido. E aqueles que pensam diferente da gente, às vezes a gente não vai caçar confusão, mas a gente não fica na amizade demais, porque não interessa, não é o mesmo assunto. Então as entidades também fazem isso, né? Elas vão trabalhar, elas vão procurar ali. Se o médium, ele, que não é exclusividade do espiritismo, né? Não existe médium só dentro das casas espíritas, muito pelo contrário, né? Existem médiums em todos os campos. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, mas um médium, ele não tem que ir para uma reunião mediúnica, ele não é obrigado. Como nós gostamos de falar na doutrina espírita, depende. Depende do que ele está fazendo, porque uma coisa que ele tem que fazer é trabalhar. E o trabalhar é trabalhar com os outros. A caridade é com os outros. Não importa aonde, ele vai ter que trabalhar com os outros, né? Eu dou um exemplo, assim, do meu irmão. O meu irmão, ele é médium, assim, a gente sabe que a mediunidade, ela pode vir, você já nascer com ela já, né, manifestando, ela pode surgir na adolescência, ela pode surgir até os 50 anos, nada impede que surja a mediunidade na pessoa nesse período. E no caso dele, desde que ele nasceu, ele vê espírito, ele ouve espírito, ele é médium de efeito físico, psicofônico, etc. Aí, esses dias, um tempo atrás, ele, né, que todo mundo sabe que ele é pastor da igreja evangélica. E ele foi e falou comigo, Ana, mas depois que eu tô aqui na igreja, não tá sendo tão problemático mais. Aí a gente virou para ele e falou assim, porque ele vai na casa dos outros escutar, por falar, o povo liga para ele o dia inteiro, ele dá conselho, ele faz oração, ele prega lá na igreja. Ele está assim, trabalhando, né? Ele está trabalhando com os outros. Então, assim, pisa fora da linha. Vai vir tudo de volta. E tem dia, falar igual a Ana, a gente chega lá e ele não tá bem. Porque a gente conhece, né? O olhar dele. Porque no dia que ele tá bem, ele bate papo até. E no dia que ele não tá, a gente já sabe, deixa ele na dele. E de vez em quando ele conta para nós, né? Que ele ainda tá vendo, né? Que tem hora ele vê, né, lá na igreja, lá com o povo fazendo os treinos, ele olha e vê as entidades. Ele não deixou de ser médium porque ele é evangélico. A diferença está que ele está mais calmo porque ele está trabalhando. Então, assim, o médium, para ele manter o seu equilíbrio, ele vai trabalhar na caridade, ele vai buscar uma alimentação saudável, né? Ele vai buscar uma alimentação espiritual e mental saudável, para que ele se torne uma boa ferramenta de trabalho. Aí os outros vão pensar assim, então, na hora que o espírito manifestar, vai ser só espírito de luz, se o médium é bom. Gente, ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Não significa que ele vai ver espírito de luz, que ele vai trabalhar com espírito de luz. Ele é ferramenta de trabalho, ele vai trabalhar com qualquer pessoa. A gente não trabalha com qualquer tipo de pessoas que a gente sabe que tem uma condição moral muito boa, a pessoas que a gente olha e pensa, nossa mãe, né? Só tá pior do que nós. Que nós não somos tão bons. Mas tem pessoas que ainda tá mais baixo ainda. É a mesma coisa. Né? Ele vai trabalhar com todos esses. Então ele tem que cuidar de si. E cuidar das suas vibrações, do que ele está absorvendo, tanto fisicamente falando, né, quanto moralmente, espiritualmente falando, né? Leituras edificantes, tudo isso, gente, ajuda na vibração. Vocês vão falar assim, mas o que isso tem a ver? Tem, tá? Quando a gente chega a falar da questão da psicofonia, da psicografia, tem a ver sim. Vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante a pessoa. Então, primeiro ato para começar essa questão, né, de como é a manifestação, porque psicofonia, mente, fonia, fala. Então, é a capacidade, né, do espírito manifestar o seu pensamento de forma verbal. Ele vai falar através do médium. Psicografia, psicomente, grafia escrita. É aquele famoso, né, que todo mundo conhece, escrever. Eu lembro até daqueles amigos da Lu. O outro cismou que ele queria ser psicógrafo. Toda vez que fala psicografia, eu lembro disso. É legal, ele bateu lá. O Bercel, né, que ele falava Bercel, que ó, vamos começar a psicografia, ele era vidente.
Ele queria ser psicógrafo. Gente, a gente, né, depois que encarnado, a mediunidade não é desse jeito. Eu não quero ser vidente, eu não quero ser psicofônico, eu não quero ser psicólogo. Não é assim que funciona. Eles vão trabalhar conosco naquilo que a gente tem mais aptidão. A gente não usa material que é mais propício para determinado trabalho. Então, o médium é a mesma coisa. Ele vai ter a mediunidade mais aflorada naquilo que é mais propício para o aprendizado dele e de quem precisar. Então, ele funciona da mesma forma. E a psicofonia, que é o ato de falar, a psicografia, que é o ato de escrever, eles têm uns princípios bem parecidos, né? Apesar que, né, a parte mais óbvia, o resultado final vai sair de forma um pouco diferente, mas os princípios para a manifestação do espírito aí é basicamente o mesmo. Começa pelo pensamento. O que nós pensamos? Pensamento é vibração, é matéria, né? Ele funciona. Quem eu estou atraindo com os meus pensamentos? Né? Quem que eu estou atraindo para trabalhar comigo? Numa casa, vamos pegar uma casa desequilibrada, que há médiums, os espíritos que vão trabalhar, vão ficar ali, até esse médium despertar, vão ser desequilibrados igual ele. Numa casa onde há mais equilíbrio, há mais, né, religiosidade ali, os espíritos que vão para ali, mesmo que sejam sofredores, eles vão ser mais calmos, eles não vão ser tão agressivos, tão, né, exaltados. Por quê? O médium, pensamento. Então, os dois pensam. E aí, é por perispírito. Vamos falar do perispírito também. Nós, basicamente, Kardec, para ser bem sucinto, ele coloca para nós que nós temos 3 corpos. Vamos colocar assim. O corpo físico, esse. Um chamado perispírito, que é o envoltório do espírito. Esse perispírito, ele tem tanto substâncias espirituais quanto materiais. Ele participa dos dois. Então, é eu, meu perispírito, meu corpo. Não é meu espírito, porque eu não tenho espírito, eu sou espírito. Então, a gente tem que prestar atenção nos pronomes, porque tem hora é complicado. Uma vez uma pessoa me perguntou que, então, ela tinha um espírito dentro do corpo dela. Eu tô assim, tem, você? Não, eu tô falando meu espírito, outro espírito. Ela custou entender. Então, nós temos um perispírito, que esse perispírito, ele entra em contato com o espírito desencarnado. Que quando desencarnamos, perdemos o corpo físico. O perispírito, ele vai dar forma ao nosso corpo. Então, se eu desencarno hoje e alguém puder me ver no plano espiritual, mas vai me ver exatamente assim, porque o meu perispírito está assim, dessa forma. Então, né, eles vão fazer uma conexão, os dois perispíritos, do médium e do espírito, vai entrar em comunicação, vibração. Lembra lá daquele negocinho que eu falei que fazia assim, até começar a fazer juntinhos? Né? Ele vai fazer isso. Então, assim, a gente sabe, né, na literatura espírita fala que às vezes ocorre, vamos supor, a reunião mediúnica, né, na quinta-feira, espíritos às vezes são colocados juntos aos médiuns desde a segunda-feira, para começar essa conexão de vibração, de sintonia. Porque quanto maior sintonia, melhor vai ser essa comunicação. Então, ele vai primeiro fazer essa harmonia perispiritual. Depois que há essa harmonia perispiritual, né, que o médium vai começar a captar o pensamento do espírito. Eles já fizeram, até eles mostram, né, tomografia do cérebro humano do médium, né, que a pineal brilha, né, por causa desse processo, né, dessa transmissão de fluidos de um para o outro. Aquele André Iandoli, não é? Acho que é esse mesmo nome. É Sérgio Iandoli. Sérgio, só fala André, eu sou assim. Aí, eu achei interessante uma palestra dele, que ele contando que eles fizeram uns estudos em relação à mediunidade, às manifestações, e colocaram, tipo, eletrodos no cérebro, né, dos médiums, foi permitido, a espiritualidade permitiu tudo, para o estudo que eles estavam fazendo. E aí, né, tem aqueles negocinhos de papel lá que eles colocam, né, dos neurais, né, dos neural.
E aí ele levou para uma psicanalista psiquiatra lá, uma médica lá, né, especialista, né, nessas coisas trans, esses trens assim, e não falou de que era. E ela virou e falou assim, é estranho, porque parece um ataque epilético, mas não é epilepsia. Que as ondas cerebrais, elas se aceleram de tal forma que parece um ataque epilético, mas ela está assim, eu tenho certeza que a pessoa não está sofrendo epilepsia. Ela não entendeu exatamente, mas você vê, ela, olha como é que o nosso cérebro, o cérebro materno, né, ele fica do médium com essa aproximação da entidade. Por isso que eu sempre recomendo, façam oração, né, pra gente se manter o máximo possível. Ô, Janaína, deixa eu fazer uma correção, não é Sérgio Iandoli, né? Décio Iandoli. Décio, tá vendo? A gente tá trocando o nome dele. Nossa, Mas assim, é bom, mas o importante é entender, as palestras dele são muito boas. São muito principalmente boas. nesse campo da mediunidade, né, das comunicações espirituais. E aí, gente, ele vai começar, quando o espírito ele consegue fazer essa, né, essa sintonia, ele vai, no caso da psicofonia, ele vai começar a se assenhorar dos coisas motores. Então, isso é tanto a psicografia quanto a psicofonia, tá? Do corpo do médium. O médium vai permitir isso. Gente, porque o corpo, isso a gente não pode esquecer, o corpo é nosso. Então, nós estamos permitindo que o espírito trabalhe junto com o meu corpo, tá? Ele vai manipular ali certas partes. E há ao aparelho fonador, para que ele possa falar. Então, a gente vai dar permissão para ele. A gente sabe, Kardec, ele classifica os médiuns como consciente, semiconsciente e inconsciente. A maioria, mais de 90% dos médiuns são conscientes, né? Então, o que é o médium consciente? É aquele que ele consegue perceber tudo que o espírito está falando, está agindo. Os médiuns conscientes, gente, é interessante que existe a premissa de 90/10. Eu acho interessante isso, depois que eu escutei essa palestra. 90%, quando a pessoa está começando o processo do trabalho, da mediúnica, etc., 90% é do médium, 10% é do espírito. Com o trabalho, a espiritualidade, ela sabe disso. Ela sabe disso direitinho. Tanto que lá no livro dos médiuns, quando Kardec pergunta a São Luís sobre os bons médiuns, a resposta de São Luís ela é até assim assustadora, de uma certa forma, que ele vira e fala: bons, não existe bons médiuns entre vocês. Existem médiuns esforçados e deixe satisfeito por isso. Né? Então, assim, eles foram bem categóricos. Então, ele vai trabalhando e começa a sair do 90/10, vai 80/20, vai, né, 70/30, 60/40, 50/50, até que troca. Até que chega no ponto de 90% do espírito, 10% do médium. Isso, gente, é trabalho, é perseverança, é manter firme, né, para que isso ocorra, né. Então, no início, né, vai ser muita coisa do que o médium está percebendo e que ele está conseguindo compreender das sensações, emoções que a entidade vai passar, né, que o espírito comunicante está querendo falar. Então, ele vai uma boa parte, não que ele está querendo fazer isso para poder prejudicar, é porque ele ainda está trabalhando, ainda está sofrendo, né, esse entendimento do que é dele e do que é do espírito. Mas o espírito vai fazer isso. A mesma coisa ocorre com a psicografia. Ele vai, né, ocupar o centro motor, através do perispírito e da glândula pineal, e vai mover a mão do médium. O médium, quando ele é semiconsciente, ele consegue perceber uma parte, outras partes ele não percebe tão bem, né? Até o inconsciente, que são raríssimos. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: a maioria das pessoas, quando a gente fala médium inconsciente, elas acham que o médium é 100% espírito, e não é, tá? Não tem como, o corpo é nosso. Então, não é impossível. Eu vou dar um exemplo simples. Basta a gente pegar espíritos, vamos pegar Bezerra de Menezes, outros espíritos, com psicografias de médiuns diferentes. Presta atenção, a gente percebe que o corpo central é o espírito, mas há diferença. Eu falo porque eu li um livro uma vez daquele Carlos Bacelli, é daquele espírito que ele psicografava muito. Eu não lembro o nome do espírito, desculpa, mas é porque eu não lembro mesmo, porque eu confundo o nome dele com o outro. E, sinceramente, eu não gostei. Tô sendo honesta mesmo. Joseph Kleber? Não, Joseph Kleber não. Eu não sei que lá é Inácio.
é Inácio mesmo. É Inácio. E eu falo eu, Janaína. Né? Os outros não, falo eu. Pessoalmente, sei lá, eu não gostei. Eu nem li o livro todo. Nem lembro qual era o livro mais. E eu tenho um outro livro, que é a Psicografia do Givaldo, que ele tá, eu não sei se eu estou dentro da obsessão, eu sei que ele está no livro. Tá ele, o Mesmo Bezerro, o Manuel espírito. Filomeno de Miranda, o mesmo espírito, ele tá lá. E eu gostei dele. Então, assim, para o meu ponto de vista, eu, Janaína, minha compreensão das coisas, eu gostei mais do jeito que ele faz nesse outro livro do que do primeiro livro que eu tinha lido com ele. Né? Não estou dizendo que o primeiro livro é ruim, gente. Eu estou falando é a forma que a gente percebe. Mas os médiuns são diferentes, eles expressam de forma diferente, né? Diferente. O Divaldo expressa de uma forma e o Carlos Batelli, ele expressa de outra forma, né? Então a gente consegue perceber isso sim. Isso é do médium. Eu lembro de uma coisa do Chico, foi num Pinga-Fogo, eu acho, que ele falando, né, que os outros começaram a falar de poesia, quando aqueles poetas, né, que ele escrevia muito no início, né, foi falar aquelas poesias sobre o pôr do sol, e ele virou e falou assim, peraí, o meu cérebro não está conseguindo acompanhar isso, não. Calma aí, eu não consigo entender tanto. Quer dizer, ele, de uma certa, mesmo que ele fosse dito inconsciente, ele tinha sim, ele conseguia perceber. Aí algumas pessoas já me perguntaram, Janaína, a entidade, né, na psicofonia, ele pode falar outra língua? Depende, né? Primeiro ponto. O primeiro ponto que a gente vai falar é para que vamos supor, uma entidade, mesmo que ela seja russa, ela vai manifestar aqui em Nova Serrana falando russo. Ninguém fala russo. Não haverá aproveitamento nenhum. Então, o que a espiritualidade ela faz? Ela vai trabalhar de uma forma que possa ser entendida. Segundo ponto. Nesse caso, gente, tanto disso, que aqui ele fala aqui, ó, que tem que ter... quer ver, deixa eu achar aqui. Né, a coisa que eu marquei aqui, que fala sobre isso. Tá? Entendimento, harmonia, compreensão de ideias, familiaridade intelectual, cultural, planetária, quadros mentais. E a gente lembra de Ivone Pereira. Ivone Pereira, no Ressurreição em Vida, no prefácio, ela conta que quando, né, chegaram perto dela com Leão Tolstói, ela falou que não dava conta, não estava entendendo nada, né, o que estava rolando ali. Eles viraram para ela e falaram para ela, não, você já morou na Rússia. Por isso que é mais fácil para você escrever e entender as ideias que ele vai te passar. Então, a espiritualidade, até nisso, gente, ela vai trabalhar conosco, tá? O espírito que vai manifestar naquele momento, seja na escrita, seja na fala, ele tem uma certa familiaridade que o médium consegue perceber. Então, a gente vai perceber que, né, que existem médiums que eles vão falar de coisas mais voltadas para determinada área da ciência. Outros vão falar mais de coisas mais voltadas para a área comum. Outros para a criança. Por quê? Porque não é que ele não pode trabalhar com nenhuma outra entidade, não é isso. É porque é mais fácil ele perceber o que o espírito quer falar, porque ele já tem um certo conhecimento prévio sobre o assunto. Então, é mais fácil para a espiritualidade. Né? É mais fácil para entender. Agora, gente, Janaína, então, até mesmo o espírito, né, que está muito no sofrimento muito grande, no ódio muito grande, isso é fácil. Todos nós conhecemos esse sentimento. Denis, se eu não me engano, eu não sei se é no Invisível ou no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala sobre isso. Ele fala que por que lembramos tão facilmente de pesadelos? Porque os pesadelos, eles estão voltados dentro do nosso campo vibracional em que nós atuamos. Então, o nosso cérebro, ele consegue entender aquilo ali e aí ele guarda. Quando a gente vai para esferas mais altas, quando a gente consegue ir até um lugar mais assim, ele não consegue porque ele não entende. E nós também não entendemos. E é por isso que a gente não lembra tão bem. A gente só guarda a impressão. Uma impressão boa. Mas a gente não lembra tão bem. O Leon Denis explicando esses três no livro No Invisível é fantástico, né? Então, assim, é isso aí que vai fazendo, né? Eles vão passar de acordo com a necessidade. Então, ele pode acontecer dele falar em outra língua? Até pode. Mas vai ter que ter necessidade. A gente tem que lembrar, gente, que toda manifestação espiritual séria, ela tem que ter um objetivo útil.
A espiritualidade superior que está sempre nos acompanhando, ela não vai permitir se não for uma coisa útil, né? Então, assim, a gente vai manter, por isso que fala, manter faixas de pensamentos elevados. Vamos pegar um exemplo assim. Vem um espírito sofredor manifestar, a gente consegue perceber sua dor, perceber sua mágoa, sua angústia, sua tristeza, sua raiva, né? E passa-se até com mais facilidade até. Aí vem o diretor da reunião mediúnica. É difícil. E a gente pode reparar que todos os médiuns vão falar a mesma coisa. A conexão do pensamento não estava tão fácil de entender. Não é que... E olha que eles, Hermínio de Miranda, no livro Diversidade de Carismas, ele fala isso, que olha que eles vão, né, vão dizer assim, eles se abaixam um pouco a vibração para que a gente possa conseguir sentir a vibração melhor. Senão a gente não ia conseguir. Olha que eles fazem isso. E ainda assim a gente sabe que é difícil, né? Então essas coisinhas, gente, essas frequências vibratórias, elas são essenciais para uma boa comunicação. Aqui eu não estou falando de comunicações elevadas ou comunicações de tristeza, por exemplo, mas qualquer tipo de comunicação. Então, as frequências vibratórias vão formar uma corrente. É por isso que em reuniões, né, mediúnicas, muitas pessoas falam assim, mas vocês fecham a reunião, não deixam as pessoas entrarem. É por causa principalmente disso, gente. Porque curiosidade todo mundo tem, é natural, e seríamos hipócritas se a gente falar que ninguém vai numa reunião mediúnica, pelo menos por curiosidade. Como o Divaldo fala. O Divaldo fala que a maioria do povo vai para as casas espíritas, não é por sofrimento, não, é por curiosidade mesmo. É. E pior que é mesmo. É verdade. A gente vê isso no êxodo, né? O que move primeiro querer saber é a curiosidade. Agora, que tipo de curiosidade que a pessoa tem que faz a diferença? Né? Ela está indo curiosa porque ela quer entender, ela quer saber, ela quer realmente aprender, ou ela está indo por sexismo, por brincadeira. Então, isso atrapalha na frequência e as comunicações não vão sair como deveriam sair. Né? Vai dar bastante trabalho. A gente vê que até mesmo nas outras religiões, mesmo quando tem algum problema assim, sempre tem o quê? Oração. Porque tem que manter a vibração. E isso a gente sabe, intuitivamente todo mundo sabe. Tem que manter a vibração mais alta. Mesmo que seja um espírito sofredor. Para que ele possa receber os auxílios, que não são de nós. Porque nós estamos recebendo auxílio também. Recebe todo mundo junto. O médium, gente, ao contrário do que a maioria pensa, ele não está ali para resolver problemas de entidade nenhuma. Ele está ali para aprender e ter compaixão. Né? Então, eu queria falar uma coisa sobre isso, Janaína. Pode. Porque nós temos uma médium muito ostensiva na nossa casa espírita, e é muito comum que os espíritas mesmos, todo problema, vão atrás dela para ela resolver. E eu fico muito preocupada com isso, porque o médium não dá conta de resolver os problemas da nossa vida, porque são problemas, todos os problemas que nós temos na nossa vida, são problemas da vida eterna, da vida imortal, né? Tem a ver com a nossa vida. Porque se o médium tivesse condição de resolver os nossos problemas do dia a dia, as nossas doenças, os nossos medos, ou as nossas curiosidades, a vida do médium seria uma maravilha. E o médium não dá conta de resolver a própria vida. Quer dizer, ser médium não dá para ninguém a condição de resolver a vida do outro, nem de melhorar a vida do outro, né? Então, assim, é uma coisa que mesmo nós espíritas que estudamos, na hora que o bicho aperta, a gente quer alguém com uma solução fácil. E se tem uma coisa que nós espíritas já precisaríamos ter aprendido, é que não existe solução fácil para a vida, né? Vive-se vivendo um problema de cada vez, e cada um de nós tem que achar a solução para os próprios problemas. Não vai ter médium nenhum que vai resolver os problemas da nossa vida.
E é uma coisa que ele, por mais que ele tenha psicofonia, psicografia, o espírito superior vai vir resolver um problema que eu tenho que resolver? Nunca. Eles não fazem nada inútil. Eles podem dar conselhos, mas eles não vão resolver problema de ninguém. E médium, gente, não, o médium sério, ele está trabalhando para melhoria. Primeiro mesmo, é para auto-melhoria. E com isso, ele vai aprendendo e vai conseguindo, com o passar do tempo, ajudar os outros. Mas isso ele vai ajudar o quê? Através do que ele está transmitindo, porque serve primeiro para ele. Não é para mais ninguém, é para si próprio. Então, ele está aprendendo ali também. Ele está aprendendo com o sofrimento, com a raiva, com o conselho. Ele está aprendendo com tudo aquilo. E as pessoas têm essa mania, assim, de endeusar os médiuns. Né? E os médiuns, gente, aqui ó, no planeta Terra, vamos colocar assim, que a gente sabe que existem os missionários. São poucos. A maioria dos médiuns, mesmo os mais famosos, não são missionários. Todos eles ainda deviam, eles estavam aqui espiando, provando. É lógico que a gente sabe que alguns estão no caminho mais rápido para se tornar, né, mediunidade com Jesus e conseguir chegar nesse ponto. Claro que sim, nós não estamos desmerecendo ninguém. Mas ainda, na sua grande maioria, 99% deles são ainda espíritos que estão passando por provações, por expiações. E então, tem mais uma coisa, Janaína, se você me permite, na obra Projeto Manuel Filomeno de Miranda, está claro que um dos maiores objetivos da reunião mediúnica é instrução. Instrução de quem participa da reunião mediúnica, né? Vendo tudo aquilo que acontece com os espíritos após a morte, vendo o sofrimento que eles passam, ou não, né, o estado de ventura que eles podem estar, isso serve de instrução. Primeiramente para o médium, que recebe aquela entidade, que deixa a entidade falar através de sua voz ou que psicografa, e também os outros assistentes da reunião. Então, assim, o grande papel da mediunidade, da reunião mediúnica, é instrução para nós encarnados. E eu acho que isso deveria nos bastar. Né? Nem até ficar com aquela ilusão, não, eu vou para a reunião mediúnica para me ajudar os outros. Até que ponto que a gente dá conta mesmo de ajudar? Se a gente não dá conta de ajudar nem a gente. A gente está custando a conseguir fazer a disciplina necessária para o trabalho. É uma labuta todos os dias, a nossa disciplina para o trabalho. Então, como é que a gente pode chegar, né, a falar? A gente é inútil? Não, gente. A espiritualidade, ela trabalha conosco porque ela sabe que pode contar com a gente e ela prefere contar com a gente. Deus, quando ele, né, organiza tudo, ele prefere que a gente faça por onde para a gente ter um merecimento, para a gente ter um entendimento das nossas conquistas, o tanto que é bom. Né? Então, eles vão trabalhar com a gente e a gente tem que demonstrar boa vontade. Aí sim. Aí tem pessoas que falam assim, mas começa a frequentar bem os problemas. Lógico que vão vir, gente. Como você disse, nós estamos cheios de problemas de várias encarnações. Agora, qual é a minha fé? Eu sou fiel no pouco, então eu consigo ser fiel no muito. Então, eu não consigo num trabalho tão simples, né? E como a gente vai fazer? Não falar assim, mediúnica é simples. Dentro de trabalhos grandes que a gente sabe que existe, ela é simples. E a gente tem essa dificuldade imensa de entender. Cria uma ilusão, porque a gente cria, até os próprios espíritas criam uma ilusão, como eu falei, né, de maravilhoso sobre isso, né? E assim, é complicado, porque a gente não atrás de outras religiões esse processo de que fulano se destacou, então ele merece todo um reconhecimento, merece sim. Mas até que ponto a gente está fazendo isso? A gente está transferindo isso, né? Uma coisa em relação, você comentou, né, sobre a questão de procurar médium. Gente, um médium bom, né, um médium, eu lembro de Raul Teixeira. Primeira coisa, ele não pode ser bocudo. O que é bocudo? Desculpa pra falar, mas o Raul Teixeira ele falou desse jeito. E Camilo falou isso com ele, né? Chamou a atenção dele. Eu não tenho que sair falando pro outro. Mas eu tô vendo 3 aí perto de você. Tá aqui, ó, falando no ouvido. Recebi uma comunicação tal sobre você.
E, sinceramente, eu tenho preguiça dessas pessoas, porque, na realidade, não que elas estejam mentindo, mas ela não está certa o que elas estão fazendo. Porque a minha mãe sempre falou isso conosco. Não tem que ficar conversando fiado, falando os trem, olhando e contando, não. Se quiser, igual ela falava muito com meu irmão, chega dentro de casa aqui e conta pra mim. Não é para sair na rua falando com ninguém, não é para olhar para a pessoa e falar, ó, não, não tem que sair. Tem que ser respeitoso com quem está ali, porque às vezes o outro não está preparado para escutar, né? Por que a dificuldade das mensagens psicográficas de determinadas pessoas ficam doidas para receber uma carta? Na A hora que recebe, não acredita. Não acredita, não acredita. Leva choque. Porque que a pessoa vai falar? De quantas nas reuniões mediúnicas, assim, carta psicografada com endereço certo, né, para fulano de tal, é uma coisa rara, mas já aconteceu muitas vezes, mesmo sendo coisa rara. Todas as vezes que aconteceu, a pessoa que recebeu, não concordo, não. Porque a pessoa não quer receber uma orientação espiritual, a pessoa quer que venha uma carta corroborando tudo que a pessoa quer ouvir. Quando vem alguma carta falando que a pessoa não quer ouvir, a pessoa não concorda, diz que não é assim, né? Então, é uma coisa impressionante. Quando minha mãe desencarnou, eu lembro que o pessoal perguntava, você não quer saber notícias de sua mãe, etc, etc. Meu irmão ficava, meu irmão tinha uma ligação maior com ela, né? Até que veio a mensagem. Vai estudar. Né? É pra isso que eu ensinei? Então, aí até a Ana falou assim, a mãe mesmo. assim, né? E foi curto, não foi grandão não, foi curto. Então, assim, a gente sabe disso e fica nessa ilusão. As reuniões, só fazendo ressalva, antes de ler só um negócio de Emmanuel aqui, as reuniões que são, né, aí vocês vão falar assim, algumas pessoas vão falar, mas tem as reuniões que tem psicografia, vocês agora já entenderam mais ou menos como funciona, que tem até as reuniões mediúnicas abertas. Gente, essas reuniões, essas casas, elas têm toda uma preparação já para esse fim. O trabalho já é voltado para este fim, de ter uma assembleia assistindo aquilo ali. E a gente não sabe o trabalhão que é na espiritualidade conter. Eu lembro quando a gente foi ver o Chico Xavier, né? Quem foi lá, na época que ele estava encarnado, vai lembrar disso direitinho, que a casa lá, né, o quintal é grande, mas o centro em si não era tão grande assim. Do lado de fora, milhares de pessoas, de faixas vibracionais diversas mesmo. Então, assim, saía impropérios de todos os níveis que você conseguir imaginar. Então, era assim, chegava a ser até meio sufocante. Na hora que a gente punha o pé dentro do salão, acabou. Eu nem escutava direito o que o povo estava falando, se tinha algazarra lá fora, a gente não escutava. A vibração mudava de uma maneira inacreditável. Era inacreditável. Né? Porque Chico já estava, né, mais disciplinado, então ele já conseguia manter aquela vibração. A espiritualidade superior toda, porque, gente, eram milhares de pessoas, então não era tão simples. Né? Difícil, né? Então ali é difícil, e você ainda tem que psicografar, trazer essa carta que alguém não vai aceitar, ou trazer aquela mensagem que 90% não vai escutar. Né? Então, assim, não é tão simples. E a espiritualidade, ela está fazendo esse trabalho e contando com a gente porque ela sabe que é o melhor. E ela sabe que a gente vai ganhar. Esse trabalho do Chico, eu gosto muito da palavra que é uma especialização mediúnica. Né? Assim, muita gente quer receber carta e tudo, mas esse trabalho mediúnico de psicografar carta de parentes desencarnados é uma especialidade mediúnica rara. Né? Rara. Porque rara. Chega ele, a gente sabe que ele era o médium inconsciente, porque chega no ponto dele ter a letra da pessoa, do encarnado, do desencarnado, desculpa, do desencarnado. Porque normalmente os psicógrafos, quando estão no início, a letra não muda tanto não, porque eles ainda estão fazendo esse trabalho. E às vezes não é uma vida só. Às vezes são várias encarnações dentro desse trabalho para chegar num nível, né, de tal ponto, sim. Então, assim, não adianta a gente achar que, igual lá eu comentei antes, né, vai sair manda aí um livro best-seller aí para nós fotografar. Não é tão simples, gente.
Não é, né? A gente, só lembrando, aí eu vou ler coisa aqui, lembra lá do filme do Divaldo, né? Que a história todo mundo já sabia. Escreveu. Já olhou pra cadeia, já tá tudo lixo. O trabalho verdadeiro vai começar agora. Né? E a gente não pode esquecer que nenhum de nós somos indispensáveis. Nem Kardec era, gente. Os espíritos da codificação falou com ele. Que ele não desse conta, ele não era indispensável. Então, todos nós somos preciosos. Mas se a gente não está propício querendo trabalhar, se a gente está querendo deixar a próxima, elas vão respeitar a nossa opinião. Só que a gente pode esperar que na próxima, com certeza, não vai ser tão bom. Eu lembro de Raul Teixeira, ele falando que a gente tem que agradecer que a gente está dentro da doutrina dessa encarnação. Mesmo com a família, às vezes, olhando torto, eles não estão querendo nos matar e sendo médicos. Que ele falou que se a gente não quiser, na próxima encarnação, a gente pode nascer naquela família, daquela religião, que até ouvir falar a palavra M, é o demônio está encarnado e você vai morrer. Ele falou que a gente não sabe se a gente vai nascer espírita de novo. Então é pra gente aproveitar que o espírito tá TV, né? E para encerrar, né, é um pouquinho assim, mas é porque eu gostei tanto do textinho desse livro, que eu adoro esse livro, Palavras de Vida Eterna. Amo. E Emmanuel, ele fala o seguinte, no serviço mediúnico. Há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Paulo. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente, as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daquele que se constitui um amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades do serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. Abstenhamo-nos, assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, os seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então, era isso. Muito bom. Temos aí inúmeras obras que tratam do tema mediunidade, começando pelo Livro dos Médiuns, né? E
fica o convite para estudo, né? Porque como estamos no momento que as casas espíritas não estão oferecendo o estudo presencial, mas tem o estudo online, tem os ESDs, né, que estão acontecendo online, tem muita palestra espírita boa, e eu acho que a gente tem muito material para estudar e a gente não deve perder tempo, não. Né? Né? E acreditar, né, gente, que todo o trabalho é bênção do Senhor, né? Como Emmanuel disse. Isso. Você faz oração de encerramento, Janaína? Quero já te agradecer antecipadamente pela presença. Tá, joia. É um prazer mesmo falar, né? É um tema, eu achei, no início, vou te falar assim, eu gostei, mas eu achei bem difícil conseguir montar a palestra. Porque tem coisa. Mas é desafiador e eu amo isso. Que bom, que bom. Né? Então, né, vou fazer oração para que a gente possa. Divino Mestre, grande médium dos médiuns, agradecemos as oportunidades que nos dá de estar aqui, a essa oportunidade de trabalhos, seja eles qual for, e como mesmo disse Paulo, a diversidade de dons está aqui para nós, para nos enriquecer, para nos melhorar, para que com o nosso exemplo possamos ajudar os outros que necessitarem. Por isso, Senhor, só temos que agradecer o tempo todo. Abençoa todos nós, abençoa os nossos familiares e o nosso planeta. Nós sabemos que está nas vossas mãos e nos diretrizes de nosso Pai. Obrigado, que assim seja. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos. Então, semana que vem temos o estudo com o Beto sobre ação e reação. Fica o convite, Legal. Né? Então, um abraço, Janaína. Tchau. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Abraço a todos. Tchau, gente.